Bom, eu acho que este deve ser o nosso lema. Boa noite, Deus abençoe em nome de Jesus. Este deve ser o nosso lema. Shalom. Oremos pela paz em Israel, oremos pela paz na Palestina, oremos pela paz do mundo. Tá? Shalom. Eu acho que é isso que nós, os cristãos, devemos fazer. Eu trabalho com história do cristianismo há mais ou menos 20 anos, trabalho com história de Israel especificamente, né, 10 anos, mais ou menos. Eu tenho um curso que tem esse tempo, né, no caso, 10 anos. Todo ano eu trabalho com história de Israel. Foco Antigo Testamento e Novo Testamento. E claro, sempre comentamos, pesquisamos, analisamos a situação de Israel, tá? E temos acompanhado. Mas nesses tempos de conflitos entre Israel e Hamas, nós observamos tantas coisas, tantas opiniões que não têm sentido, né? E ideias que não têm sentido, né? Como, por exemplo, ouvi alguém dizer que Abraão seria o culpado pela existência do Hamas. Lá naquela questão de Agar, lá aquela situação. Esses são absurdos, né? Absurdos. Até porque Deus relacionou ali e abençoou Agar, abençoou Ismael. Ouviu Ismael, o garoto na época, e abençoou Ismael. Não tem sentido isso, tá? As pessoas confundem tudo. E aí há outras e outras opiniões. Há pessoas, até cristãos, que apoiam o Hamas, defendem os atos terroristas do Hamas. Inquestionavelmente é um grupo terrorista. Tá? Israel está lidando não é com um Estado, não é com um país estruturado, organizado, que respeita leis internacionais, direitos humanos, nada disso. Israel está lutando contra um grupo terrorista, tá? Que tem o objetivo de acabar com Israel, destruir Israel. Não aceitem, em hipótese alguma, a existência de um Estado judeu. Então, não tem como apoiar um grupo assim, né? Shalom, orar pela paz de Israel, tá? Orar pela paz também nos territórios palestinos. Orar pela paz no mundo. O cristão deve ter esse comportamento. É o que eu digo aqui, o que eu coloco, né? É isso. A questão não é entre, pelo menos essencialmente, não é entre o povo palestino, que são árabes, né? Eu já expliquei, eu tenho aqui no meu canal aulas explicando desde a origem de Abraão até os nossos dias, explicando esse conflito todo, as razões desses conflitos e tal. Então eu deixo claro que a Palestina é um território, não existe uma etnia, um povo, no caso, historicamente, uma nação historicamente chamada Palestina. Existe um estado, um território. Esse nome Palestina surgiu lá do século II, depois de Cristo, no contexto ali do imperador Adriano, 1132, ali na terceira guerra judaico-romana. Naquele tempo, os judeus mais uma vez foram massacrados, expulsos e dispersos,
E essas coisas fizeram com que os judeus avançassem, ocupassem lugares, criassem colônias em muitos lugares da Europa e tal, e de outros lugares, como o Egito e outros lugares e tal. Mas lá vem o nome Palestina, que é o cuidado, o nome do território, né? Palestina, que vem de filisteus, o nome, e foi dado, claro, para acabar com a identidade de Israel, dos judeus, né? É isso, destruir, né? Os judeus, destruir Israel, né? Então é um território, mas nesse território que foi denominado Palestina e o mundo acostumou com esse nome, o território, neste território vivem árabes e vivem judeus. E há toda uma explicação para isso, né? Nos tempos modernos, a gente tem lá, tinha um controle do Império Otomano, que são turcos naquela área ali. Tá? São turcos, não são árabes, são turcos. Uma etnia que está lá, Turquia, está lá, né? Turcos. Então, eles dominaram, o Império Otomano dominaram ali até depois da Primeira Guerra Mundial. Como eles perderam uma guerra, o Império Britânico tomou posse daquela localidade na área ali do Oriente Médio, chamada Palestina. O Império Britânico. Olha bem, os árabes conviviam ali, os judeus conviviam ali, os judeus já estavam ali, tem um movimento sionista a partir de 1886, se eu não me engano, começa um movimento sionista, ou seja, um movimento de retorno dos judeus para a sua terra, a terra de Israel, a terra prometida, a terra de Sião. Por isso sionista, né? É um movimento de retorno. Começa no final do século XIX. Lá depois da Primeira Guerra Mundial, depois de 1918, o Império Otomano, então, ele perde aquela localidade, aquela terra ali. O Império Otomano, volto a dizer, são turcos, tá? São turcos, muçulmanos, turcos. Claro que hoje na Turquia vivem vários povos ali, mas a etnia turca, tá? Essencialmente fazia parte do Império Turco muçulmano, que controlava aquela área. Os árabes viviam ali, os judeus viviam ali. E depois, então, quando o Império, quando os britânicos, o Reino Unido tomou conta daquele local, daquele território, ficou sob a responsabilidade dele, aquele território. Então ele dominou ali. Então, tanto os judeus quanto os árabes ficaram sob o domínio dos britânicos. Bom, e aí o movimento sionista e a ideia de um Estado começou a surgir, a crescer, de um Estado judeu e também de um Estado palestino. Quando lá em 1947, é uma ideia que já tinha surgido desde 1917 com o Império Britânico, tá? Uma ideia, na verdade, do Império Britânico não só com os judeus, mas também com os árabes, de criar um Estado judeu e de criar um Estado árabe ali, naquela localidade. Bom, deveriam sentar e conversar, mas lá em 1947, como eu estava falando, voltou essa ideia, né? E a Inglaterra entregou nas mãos da ONU. Né? E a ONU, então, criou um gabinete especial para tratar da questão da Palestina.
E a proposta da ONU, então, foi a partilha da terra entre esses dois povos, etnias, judeus e árabes, na terra chamada Palestina, até então, tá? Então, isso. Foi feito o plano. Em 1948, quando a Inglaterra sai do território, a declaração de Israel de independência declara as autoridades palestinas, né, as autoridades israelenses declaram, então, a independência de Israel, aceita o plano de partilha da criação de um Estado judeu, e o plano era da ONU, está claro, um Estado judeu e um Estado palestino, tá? Mas os palestinos, os judeus, aceitaram. Não é porque era o ideal para eles. Afinal, aquilo ali pertenceu a Israel, se considerarmos Abraão, 2000 antes de Cristo, desde 2000 antes de Cristo. Se considerarmos Moisés de forma mais formal, 1450 a.C. Se considerarmos, então, a posse do território com Josué em 1410 a.C. Se considerarmos Davi com o estabelecimento de um reino estruturado com uma constituição, a Constituição do Estado de Israel, e todos deveriam viver segundo essa Constituição, né, no caso a Torá, é a lei de Deus. Então, um reino estabelecido, um rei tem um governo, tem um território estabelecido. Tá? E depois, Davi conquista Jerusalém, conquista Jebus dos jebuseus, e aí fica conhecida, e o nome Jerusalém, né? Podemos chamar simplesmente, tem outras ideias sobre o nome, mas podemos chamá-la simplesmente Cidade da Paz, essa ideia é boa, né? Promotora da paz, a ideia no hebraico é essa, né? Aquela que lança a paz, essa ideia. E temos a capital, Jerusalém, em torno do ano 1000 antes de Cristo, com Davi. Temos a capital de Israel, 1000 antes de Cristo. Mas depois, com as dispersões, com as diásporas, né, que estão lá no contexto babilônico, 1586, 87, destruição de Jerusalém, destruição do templo, e eles vão para os territórios babilônicos, e depois eles vão para os territórios, avançam para os territórios persas, medo persa, no contexto do Império Persa, e depois, no contexto do Império Romano, sob o domínio do Império Romano, estavam ali, os judeus ali naquela região. E depois, nos anos 70, General Tito entra em Jerusalém, e aí eles expulsam, e mais uma vez, mais uma diáspora, eles expulsam os judeus, mas permanecem judeus ali. No ano 132, lá no contexto do imperador Adriano, mais uma revolta, os judeus querem ali ter um estado ali, a Judéia, ali na região da Judéia, ter um estado, um reino ali, mas são massacrados pelo imperador romano, então são dispersos, e aí, como eu já falei, tal. E vem e passam colônias na Europa, colônias em vários lugares do mundo, né? Tem judeus em tudo quanto é lugar do mundo, né? São cerca de, 16 milhões ou mais, né? Hoje, né? Milhões de judeus no mundo todo, né? E eles, e até que finalmente, né, nesse movimento sionista, de retorno a Sião, de retorno ao território de Israel,
Mas os historiadores, inclusive historiadores judeus, dizem que existia, nunca deixou de existir naquele território ali que ficou sendo chamado Palestina, nunca deixou de existir judeus ali, poucos, em situações precárias, é verdade, mas sempre existiram os judeus. Mas no movimento sionista aí vieram milhares e milhares e milhares e milhares, e foram ocupando a terra. Depois da Primeira Guerra Mundial, então, no contexto do mandato britânico, mais judeus ocuparam a terra, aí ficaram os judeus e os árabes ali, e teve conflito já desde... Porque muitos radicais nunca aceitaram, os radicais, os extremistas, os terroristas, infelizmente islâmicos, nunca aceitaram a criação do Estado de Israel. Então, quando a ONU propôs lá a partilha da terra, tá, e falou assim, olha, os judeus olharam lá o mapa, não é aquilo que eles queriam, poxa, aquilo ali, na verdade, era tudo de Israel no passado, né, na antiguidade, mas é o que tinha à mesa. Os judeus aceitaram, os árabes não aceitaram. Eles não aceitaram porque eles tipo assim, não, é pouca terra. Tal. Não, não é simplesmente isso. Eles não aceitaram porque o que eles não aceitam, os radicais, os extremistas não aceitam, a existência de um Estado judeu. Na verdade, muitos não aceitam a existência do judeu, da etnia do povo judeu. Por isso que ao longo dos anos, dos milênios, dos séculos, tentaram exterminar os judeus de todas as formas. No contexto, na antiguidade, na Idade Média, na Idade Moderna, contemporânea, né? Hitler que o diga, né? O Holocausto e tal, tá? Então, ali, eles que não aceitaram. Porque eles não aceitaram, volto a dizer, não é porque eles não queriam simplesmente a terra, não é simplesmente isso. Ou porque eles acharam pouco a terra, não. É porque eles não aceitam, os radicais não aceitam a existência de Israel, do Estado de Israel. Então, esse é o grande problema. Israel, com todos os erros possíveis que Israel tenha cometido, e é claro que ele cometeu, né? Lógico, né? Nesse processo todo. Mas Israel tem demonstrado historicamente alguns esforços, alguns tratados de paz, acordos de paz. Tanto é que fez paz com o Egito, fez paz com a Jordânia, também tem acordos de paz com os Emirados Árabes, acordos de paz com o Bahrein. Tudo isso na intenção de ter paz ali, né? Agora, essa situação lá em Gaza, com o grupo terrorista Hamas, ele devolveu em 2005 o território, a Gaza, para a autoridade palestina. O Hamas brigou com o Fatah lá e tal, acabou instaurando, ele ganhou as eleições, é verdade, mas ele acabou expulsando todos os adversários e instaurando lá uma ditadura naquela localidade. E as pessoas dizem que lá Gaza, que Israel fez daquilo uma prisão. Não é bem assim, se a gente observar, não é bem assim, se nós ouvirmos, há muitos especialistas comentando sobre isso, muitos bons, tem outros que são, sei lá, né, mas tem muitos bons, né, comentando, mostrando, explicando que a região de Gaza, milhares e milhares de árabes lá da faixa de Gaza trabalhavam em Israel, e muitos judeus eram amigos e conviviam ali com esses árabes ali com maior tranquilidade. O problema, essencialmente, não é o povo, não são os árabes ali, tá? E nem são os israelenses. O problema é o extremismo. Não dá para apoiar terrorista. Não dá para apoiar terrorista. Meu Deus, não dá.
Se acontecesse conosco, se acontecesse no Brasil, o que o Brasil iria fazer? Se um país vizinho mandasse foguetes, mísseis, sei lá, bombas, se entrassem em nosso território e matassem mais de 1.000 dos nossos jovens, decapitassem as crianças, matassem senhores, senhoras e levassem refém quase 200, se não tem mais de 200 refém lá em Gaza, o que qualquer país faria? O que o Brasil faria? Se um país vizinho fizesse isso. Agora, imagine um grupo terrorista, que nem é um país, não é um Estado, é um grupo terrorista. Então, os palestinos, o que a gente deve fazer? Orar por eles. Os árabes que moram ali, orar por eles. Deve fazer por Israel, claro. Orar por Israel, orar pela paz no mundo. Mas nós não podemos, em hipótese alguma, apoiar, concordar com grupos terroristas. Quanto mais os cristãos. É isso. É isso. Oremos pela paz de Israel, em Israel, oremos pela paz na Palestina, oremos pela paz no mundo, tá? Deus, em nome de Cristo, eu quero colocar, ó Deus, Israel em tuas mãos. Ó Deus, eu quero colocar, ó Deus, a Palestina, os palestinos em tuas mãos, os árabes que moram ali. Eu quero colocar, ó Deus, em tuas mãos o mundo, Senhor. Deus, em nome de Cristo, Deus, rogamos pela paz no mundo, rogamos pela paz no mundo. Deus, tenha misericórdia, segundo a tua bondade, segundo o teu propósito, em nome de Jesus. Nós pedimos paz, rogamos pela paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, oremos. Alguém de vez em quando pergunta, pastor, chegou o final? É o final dos tempos? Não parece, tá? Quando a gente fala em finais dos tempos, desde quando Cristo foi, ele está voltando, gente. É o gerúndio, sempre, tá? Ele está voltando. Ponto. Desde quando Cristo foi, tá? Ele veio, morreu, ressuscitou, foi assunto ao céu e foi. Desde quando ele foi, ele está voltando, tá? Mas agora de forma específica, será que agora é a hora? Não parece. Existem algumas coisas que devem acontecer. Essa é a minha opinião bíblica. Existem algumas coisas que são necessárias que aconteçam. E eu não vou dar detalhe aqui, claro, porque não tem tempo para isso, nem minha proposta não é essa aqui. Mas existem algumas coisas que têm que acontecer para que então Cristo volte para arrebatar a sua igreja, estabelecer o milênio. Bom, Deus abençoe, shalom, oremos pela paz em Israel, oremos pela paz na Palestina, oremos pela paz no mundo. Deus abençoe, forte abraço, fiquem com Deus, shalom.